Como vocês sabem, toda cidade tem uma rua que é a mais famosa de todas da cidade. A cidade pode ser grande, a cidade pode ser pequena, mas toda cidade tem aquela rua que é muito conhecida. Algumas ruas são tão conhecidas que a fama sai ali do perímetro da cidade, e mesmo quem mora muito distante, talvez nunca tenha visitado aquela cidade, mas sabe a respeito daquela rua. Por exemplo, em São Paulo, a rua mais famosa de todas é a Avenida Paulista. Eu acho que todo mundo já ouviu falar na Avenida Paulista, né? Uma avenida muito famosa, uma avenida onde tem lá a sede dos bancos, uma avenida muito conhecida. E a Avenida Paulista é famosa em toda parte, né? Não só lá em São Paulo, mas fora de São Paulo também. Uma outra avenida muito famosa, eu acho que no mundo inteiro essa, é a Quinta Avenida em Nova York. É a avenida das boutiques famosas, né? Das casas ali de moda famosas. Então, a gente pode nunca ter ido a Nova York, mas certamente já ouvimos falar na Quinta Avenida de Nova York. Em Toronto, a avenida mais famosa de lá é Yonge Street. Se um dia você for lá, você vai conhecer, porque é a avenida que divide a cidade em leste e oeste. Em Porto Alegre, qual é a avenida mais famosa de todas? Roque Calage? Eu diria a Avenida Ipiranga, não sei se estou certo. O que vocês acham? É a Avenida Ipiranga a mais famosa? Qual é a mais famosa? Rua da Praia, né? Rua da Praia é bastante famosa, né? Rua da Praia. Então, toda cidade tem, então, a sua rua famosa. Nos dias que Jesus viveu, Jerusalém tinha uma rua que não era tão conhecida, tão famosa na época, mas aquela rua se tornou muito famosa depois. E é interessante porque em Jerusalém, nos dias de Jesus, eles falavam o aramaico. Embora a língua oficial de Israel seja o hebraico, mas quando eles voltaram de Babilônia, eles voltaram falando o aramaico. E nos dias de Jesus, eles ainda falavam o aramaico. Muitas ruas de Jerusalém tinham nomes hebraicos, muitas já tinham nomes agora aramaicos, mas tinha uma rua em Jerusalém que ela tinha um nome latino. Se tornou a rua mais famosa de Jerusalém. Eu vou pedir ao Marcos para colocar ali um pedacinho de uma música, e essa música fala sobre essa famosa rua de Jerusalém. Quando vocês ouvirem a música, vocês concordarão comigo que ela é muito conhecida. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou. Pode tirar agora, Marcos. Obrigado. Vocês já tinham ouvido falar na Via Dolorosa? Essa música tem por título o mesmo nome da rua. Existe em Jerusalém essa rua chamada Via Dolorosa. E o nome é exatamente este, Via Dolorosa. Quem deu este nome àquela rua, obviamente, não foi a população de Jerusalém. Foram os romanos que dominaram Jerusalém por cerca de 250 anos. E eles falavam latim e eles deram então este nome latino àquela rua, chamada Via Dolorosa. Ela saía lá da fortaleza romana, chamada Pretório, e ela passava ali pelo meio da cidade e ia em direção a uma montanha, não muito alta, um monte, em frente da cidade de Jerusalém, chamado Gólgota.
que traduzido em português quer dizer caveira. Ele tem ali tipo a feição, assim, lembra a forma do monte a uma caveira. Então ele foi batizado de Monte Gólgota, que quer dizer, em português, Monte da Caveira. Mais tarde ele ficou conhecido também como Monte Calvário, por causa do que acontecia no alto daquele monte. Mas os romanos deram àquela pequena rua bem estreita, o nome de Via Dolorosa, porque era por aquela rua que passavam então os condenados à morte. Os romanos, quando eles condenavam alguém à morte de cruz, morrer crucificado na cruz, essa era uma forma de execução destinada aos piores criminosos, porque não existe nenhuma morte mais cruel, nunca inventaram uma forma de execução mais cruel do que a crucifixão, tanto que foi abolido, não existe mais, porque era cruel demais matar alguém daquela forma. Mas os piores criminosos, os romanos, matavam crucificados. Era tão cruel a morte na cruz que o Senado romano proibiu que qualquer cidadão romano fosse executado na cruz. Era apenas destinada aos estrangeiros, ou bárbaros, como eles chamavam os estrangeiros. Então, por ali, por aquela via, então passavam os condenados. E os condenados normalmente carregavam a parte superior da cruz. Colocava no ombro, amarrava as mãos em cima, e ele carregava então por aquela via. E ele ia subindo sabendo que ia morrer. Então era a via da dor, via dolorosa, via da dor. Ali os criminosos então passavam em cortejo juntamente com a escolta militar, porque lá no alto do monte Gólgota, eles seriam então pregados na cruz, as mãos, os pés juntos, as pernas ligeiramente encolhidas, eram desnudos, todos os crucificados eram crucificados completamente nus. E eles então eram pregados, um prego em cada mão, amarravam normalmente também aqui os pulsos para evitar que rasgasse. E os pés normalmente eram postos um sobre o outro e um prego só cruzava os dois pés e pregava então os pés na cruz. Colocava um pedaço de madeira embaixo dos pés para dar um certo calço, para evitar também que rasgasse. O objetivo não era matar logo o criminoso. O criminoso normalmente passava 2 ou 3 dias, dependendo da capacidade física, para morrer. E ele morria de agonia, porque ele não podia mexer, ficava lá preso daquela forma, não podia mexer, qualquer mexida doía demais, que os pregos ali começavam a rasgar então a cartilagem da mão, ou então ali a musculatura dos pés. E por ficar naquela posição muito tempo, sem poder mexer, os pulmões iam enchendo de líquido. E normalmente a pessoa que morria crucificado, ele morria em agonia com os pulmões cheios de líquido. Então a morte de cruz era uma morte cruel, era uma morte dolorosa, era uma morte terrível. Mas aquela via se terminou virando famosa, porque um dia alguém passou por ali, carregando uma cruz. E foi porque ele passou por ali, carregando aquela cruz, que fez com que aquela rua se tornasse famosa. Vocês obviamente sabem de quem eu estou falando, né? O mais famoso de todos que um dia morreu na cruz, que foi Jesus. E Jesus caminhou então, naquele dia, para a cruz. Vamos dar uma olhadinha como foi a sequência da sexta-feira de Jesus? Vamos começar com a quinta-feira à noite e vamos ver na sequência. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir em Mateus capítulo 27. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Se você não tem familiaridade aí com a Bíblia, pode abrir mais ou menos no meio e caminhando para a direita, como se estivesse indo em direção ao final. Vai um pouquinho mais para frente aí que você vai encontrar Mateus. Mateus capítulo 27. Só lembrando, capítulo é aqueles números grandes nas páginas e os versos são os números menores. Eu falei 27, mas é 26, perdão. Mateus capítulo 26. A sequência é a seguinte. Em Mateus capítulo 26, dos versos 26 a 30, você vai ver aí que Jesus ele tem ali uma cerimônia privada com os seus discípulos. Na noite da Páscoa, na quinta-feira à noite, era naquele ano, era o feriado da Páscoa no dia seguinte, e todas as vezes no feriado da Páscoa, na noite anterior, havia um ritual. A família deveria se reunir, então, e comer ali um cordeiro assado com ervas amargas,
o cordeiro para lembrar a salvação que Deus havia provido no Egito, e as ervas amargas eram para lembrar o tempo de sofrimento no Egito. Então Jesus se reúne com seus discípulos e eles têm então este momento privado juntos. Era raras ocasiões que Jesus tinha só com seus discípulos. A multidão estava sempre por perto. Mas agora Jesus, na quinta-feira à noite, ele reúne então os seus discípulos, os 12, e ele então tem com eles ali aquela cerimônia de comer o cordeiro com ervas amargas. E naquela mesma noite, enquanto eles ainda estavam ali em volta da mesa, Jesus institui uma nova cerimônia que iria substituir a cerimônia da Páscoa. Agora eles iriam lembrar não mais a salvação nacional do cativeiro egípcio. Agora o povo de Deus, de todas as nacionalidades, reunidas na igreja, iriam comemorar a libertação do cativeiro do pecado em uma nova cerimônia chamada Santa Ceia. E Jesus instituiu esta cerimônia naquela noite. Ele jantou ali com os discípulos. Logo em seguida ele foi para o jardim do Getsêmani. E o tempo, infelizmente, não dá para a gente falar um pouquinho sobre o Getsêmani. E Jesus, no Getsêmani, então, ele já está vivendo uma experiência nova que ele nunca tinha vivido. No Getsêmani, ele começa a precisar de oração. Ele sempre que abençoou os outros, sempre tocou nas pessoas para salvá-las, curá-las, ajudá-las de todas as formas. Naquela quinta-feira à noite, ele está se sentindo moribundo. E ele reúne os seus discípulos, agora 11 apenas, um tinha saído para um outro compromisso. Ele ficou com 11, e ele pede àqueles 11, então, oração, orem por mim. E ele então vai orar também, e ele passa a noite orando, não a noite toda, umas 2 horas mais ou menos orando. E Jesus então, quando volta, reúne novamente o grupo dos 11, e ele logo ainda ali naquele jardim, que era um parque público em Jerusalém, ele encontra com um discípulo que tinha saído para um outro compromisso, Judas. E Judas não está sozinho, Judas está vindo com um grupo de pessoas. E Judas vem então e dá um beijo em Jesus, porque aquela era a senha que ele havia combinado com os outros. Aquele que ele beijasse era o mestre, a quem os outros deveriam prender. E as pessoas então prendem Jesus naquela noite. Ele é então algemado, e ele é levado, se você ver aí na sequência do capítulo, a partir do verso 47, ele é levado então para a casa do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote então reúne na noite ainda de quinta para sexta, o sinédrio, que era a suprema corte ali dos judeus, e ele manda chamar a todos no número de 72, e do verso 57 até o verso 75, durante a noite então eles forjam ali um julgamento. E eles trazem várias testemunhas, mas eles mesmos percebem que as testemunhas não se sustentam. As testemunhas eram falsas. Mesmo ali, aqueles que queriam matar Jesus, os sacerdotes que estavam tramando para matar Jesus, não conseguiu convencer o sinédrio. E eles então dizem que Jesus, por reconhecer que era o Filho de Deus, tinha cometido blasfêmia e deveria ser morto. Só que os judeus não tinham autoridade de mandar matar ninguém. O governo romano estava presente ali, e só a autoridade romana poderia dar a pena máxima, a chamada pena capital. Então eles precisaram logo de manhã levar Jesus para a autoridade romana, que era Pilatos. E se você vê aí, a partir do verso 1 do capítulo 27, Jesus então é levado para Pilatos. E Pilatos então recebe Jesus na sexta-feira de manhã. Jesus não tinha dormido nada à noite, não tinha conseguido, passou a noite toda naquele julgamento forjado ali. Agora o dia mal está amanhecendo, eles já estão lá na corte romana. E Pilatos então recebe Jesus. E os judeus acusam Jesus então de ter transgredido a lei, assumindo que ele era Deus. E os judeus disseram para Pilatos que isto, pela lei judaica, merecia a pena capital, a morte, por essa blasfêmia.
Mas Pilatos diz que pelo código romano aquilo não era assunto, não era um mal suficientemente grande para poder mandar matar alguém. E Pilatos descobre que Herodes, que era governador da parte norte do país, da Galileia, estava em Jerusalém, e descobriu também na conversa ali que Jesus era da Galileia. Então ele, tentando se livrar daquele problema, ele encaminha Jesus e a liderança judaica para Herodes. E Herodes recebe Jesus com um misto de alegria e medo, porque ele tinha mandado matar João Batista, e ele estava com aquela consciência pesada ainda pelo que tinha feito. Ele fez isso numa noite que estava embriagado, e agora ele imagina que Jesus é João Batista ressuscitado ou reencarnado, eu não sei que tipo de crença ele tinha, e ele imaginava que agora ele podia então fazer novamente as pazes com João, e já que João estava ali vivo, ele poderia tirar o peso da consciência. Mas ele percebe que Jesus não era João Batista, e Jesus também não estava com medo dele, e ele fica então chateado, manda bater em Jesus. Os auxiliares dele batem em Jesus, batem inclusive com uma barra de ferro na cabeça de Jesus, e ele manda Jesus de volta para Pilatos. Ali por volta de umas 7h30, 8h da manhã, Jesus chega diante de Pilatos. Faminto, cansado, com sono, com todo o estresse daquele momento, e ainda, por cima de tudo, sabendo que ele carrega agora a culpa do pecado da humanidade inteira. No Getsêmani, todo o pecado da humanidade, toda a culpa do pecado da humanidade foi imposta a Jesus. E ele agora chega diante de Pilatos novamente, cansado, machucado, faminto, com todo o estresse que ele viveu durante a noite, o começo daquele dia, mas o pior de tudo ainda, como o pior de todos os pecadores que já viveu na terra, embora nunca tenha cometido nenhum pecado, mas sobre ele estava a culpa dos pecados da humanidade inteira. Pilatos, então, quando recebe Jesus, ele fica surpreso que Herodes o tenha enviado de volta. E Herodes, então, examina Jesus e percebe que Jesus está ali só por uma trama dos judeus. E ele não quer ter nada com aquilo. E ele, então, imagina que ele poderia soltar Jesus. E ele arma, então, ali uma estratégia. Ele fala, esse povo quer sangue. Então, mandou, mesmo sabendo que Jesus era inocente, ele mandou dar uma surra em Jesus. E os soldados foram lá e bateram, só não quebraram nenhum osso de Jesus. Mas tiraram bastante sangue. E quando Jesus volta novamente para presença de Pilatos, ele está totalmente quebrado. Não tem nenhum osso quebrado, mas todo partido, a pele sangrando, descendo sangue aí do supercílio, do nariz, da boca, cansado, com a respiração extremamente forte. E Pilatos, então, ele vai, já tinha mandado um soldado trazer, e trazem o pior criminoso, um líder de uma quadrilha que tinha sido preso recentemente. E o líder dessa quadrilha é um sujeito mau, tem a cara ruim, aquele sujeito criminoso que basta olhar na cara dele, você já sabe que ele é mau, ele é ruim. E Pilatos, então, ele escolheu de propósito o pior de todos para colocar ao lado de Jesus. Se ele, olhando para Jesus, já percebia que Jesus tinha uma inocência pura, e olhando para o outro tinha ali a crueldade pura estampada no rosto, ele traz então para a multidão que está ali embaixo, aguardando o resultado. Ele está lá em cima na fortaleza, ele vem num pátio ali externo e coloca de um lado Barrabás, que era o criminoso, líder da quadrilha recentemente preso, coloca da direita dele Jesus, e havia ali um costume de vez em quando de soltar um prisioneiro na época da Páscoa. Era uma forma de mostrar boa vontade. Normalmente escolhia um bonzinho, de bom comportamento, uma pessoa inofensiva, e soltava então como uma forma assim de boa vontade. E ele tem a intenção de libertar Jesus. E a única forma que ele entende é fazer um contraste entre o pior de todos e aquele que ele considerava o melhor de todos. E ele imaginou que as pessoas decidiriam fácil por Jesus. E quando ele apresenta e diz, quem vocês querem que eu liberte? Imaginando que todo mundo gritaria, Jesus, Jesus. E Jesus tinha fama de abençoar as pessoas, de curar, de alimentar.
Mas para surpresa de Barrabás, a multidão grita, surpresa de Pilatos, a multidão grita, Barrabás. E Pilatos não acredita. E ele pergunta uma segunda vez, quem que vocês querem que eu soltem? Barrabás, o criminoso, o chefe da quadrilha, o assassino, ou Jesus de Nazaré, que alimentou as multidões, curou as pessoas? E a multidão, mais uma vez, insuflada pelo diabo e pela liderança judaica, grita, Barrabás. E Pilatos, percebendo que ele estava numa armadilha agora, e ele pergunta, o que vocês querem que eu faça então com Jesus? E a multidão grita, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos percebe que ele só tem uma alternativa, usar a autoridade dele e libertar Jesus. Mas os judeus, tramando, já conheciam ali esse lado de Herodes, eles dizem assim, ele, Jesus, tem dito que ele é o nosso rei. Mas nós não temos outro rei, nosso rei único é César. Esse um judeu falaria isso a respeito do colonizador romano. Nosso rei é César. Agora, se você libertá-lo, você está se colocando do lado dele, você se torna um traidor do governo que você representa. E Pilatos manda trazer uma bacia de água, ele lava as mãos e diz, olha, eu não tenho nada a ver com o sangue dele. Não tenho nada a ver, minhas mãos estão limpas dessa tramóia de vocês. Vocês querem fazer isso só por inveja. E ele então lava as mãos covardemente, porque ele tinha autoridade de libertar Jesus, sabendo que Jesus era inocente. Mas ele entrega, então, ele assina o decreto de morte. Jesus é entregue aos soldados, os soldados, mais uma vez, massacram Jesus. Só não quebram nenhum osso dele. E amarram, então, a cruz nas costas de Jesus, e ele tem que agora ir pela via dolorosa. Mais 2 criminosos seriam executados naquele dia também, então os 3 estão caminhando pela via dolorosa. Eles vão andando, mas Jesus está tão cansado, faminto, perdeu muito sangue, machucado, estressado, vivendo toda aquela experiência, que ele não resiste ao peso da cruz, e ele cai 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e eles precisam então pegar alguém que está ali na multidão acompanhando aquele espetáculo e coloca então a cruz nas costas dele, um sujeito chamado Simão. E esse Simão então tem que levar a cruz de Jesus até ao alto do monte. E quando chegam lá no alto do monte, eles então prendem Jesus na cruz, amarram primeiro os pulsos dele na cruz, depois pregam numa mão, pregam a outra mão na cruz, depois pregam os pés na parte de baixo e levantam a cruz, colocam num buraco na terra, extremamente doloroso, as mãos rasgam, os pés machucam, Jesus grita de dor e ele é colocado então na cruz. 9 horas da manhã, Marcos no capítulo 15 diz que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Se você tem sua Bíblia e quiser olhar, Marcos capítulo 15, verso 25, era a hora terceira quando crucificado. Os romanos contavam as horas a partir das 6 horas da manhã. Então a primeira hora era às 7, a segunda às 8, a terceira às 9. E Jesus foi então crucificado lá em cima do monte às 9 horas da manhã. Agora, se você puder virar a sua página aí, no capítulo 15 ainda, verso 33, diz assim, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Então Jesus já estava crucificado há 3 horas, da hora 9 à hora sexta. Da hora terceira à hora sexta, 3 horas, das 9 da manhã até o meio-dia. Mas o texto disse que nesse período que Jesus ficou crucificado, houve trevas. As nuvens cobriram completamente a luz do dia, que ninguém conseguia enxergar nada. Jesus estava completamente coberto pelas trevas, todo mundo, era uma noite densa, apesar de ser de 9 da manhã até o meio-dia, um fenômeno natural, então, estava encobrindo toda a luminosidade. E Jesus está pregado lá na cruz. Mas a grande pergunta é, por que Jesus carregou a cruz e foi crucificado aquele dia? Por que ele teve que passar com a cruz nas costas pela via dolorosa? Quem foi
o responsável por colocá-lo ali na cruz? Nós temos alguns suspeitos, a gente poderia dizer, foi Judas. Judas foi o principal suspeito, com a estratégia dele, com o engano, com a traição. Ele vendeu Jesus por trás, imaginando que alguma coisa fosse acontecer e saiu exatamente o oposto do que ele imaginava. Então, com a covardia dele, ele foi o responsável por colocar Jesus na cruz. Alguém pode dizer, não, Judas não tinha todo esse poder. O responsável por fazer Jesus carregar a cruz aquele dia foram os líderes judaicos. Por causa da inveja que eles tinham de Jesus, Jesus atraía as multidões, Jesus era o oposto deles, bondoso, gentil, misericordioso, um tremendo de um pregador, capaz de tocar nas pessoas e transformá-las. Então eles tinham uma inveja mortal, porque a multidão seguia Jesus e não o seguia. Então foram eles por causa da inveja. Uma outra pessoa pode dizer assim, não foram eles. O maior responsável em colocar Jesus ali foi Pilatos, porque ele tinha autoridade, era o governador romano da região, ele era o único que podia assinar a sentença de morte e também era o único que podia assinar uma sentença de libertação. Então, por causa da covardia dele, o medo de enfrentar os judeus, por ter lavado as mãos covardemente, ele foi o responsável por fazer Jesus trilhar ali o caminho da via dolorosa até o Calvário e ser crucificado. Mas alguém pode ir mais além, dizer, não, existia alguém acima de Pilatos ainda, que foi o próprio diabo, que armou toda a situação, insuflando as pessoas, usando as pessoas. Ali estava naquela região, naquele dia em Jerusalém, estavam presentes todos os demônios, juntamente com Satanás, todos estavam ali presenciando a cena e cuidando para que Jesus fosse morto no Calvário. Naquele dia, em nenhuma outra cidade da terra havia a presença do mal, porque o mal todo estava concentrado ali em Jerusalém, naquela sexta-feira, entre a noite de quinta e o começo da manhã de sexta-feira. Com quem ficamos então? Ficamos com Judas, ficamos com a liderança judaica, ficamos com Pilatos, ficamos com Satanás e os demônios. Quem foi o responsável por colocar Jesus na via dolorosa? Ou nós fomos os responsáveis, diz a Florence. Temos aí 5 opções, mas o fato é que ninguém, nem Judas, nem os líderes judeus, nem Pilatos, nem Satanás, nem nós colocou Jesus naquele dia na via dolorosa. Ele estava ali porque ele queria estar. Não havia poder na terra que pudesse colocá-lo lá. Juntando todos os demônios do inferno juntamente com o diabo. E todas as pessoas do mundo não teriam forças suficientes para colocar Jesus na via dolorosa se ele não quisesse. Apenas uma palavra dele e todos cairiam. Jesus estava lá porque ele escolheu voluntariamente estar lá. No livro de Gálatas, no capítulo 3, verso 13, Gálatas está mais caminhando para o final da Bíblia, vai ter Coríntios, se você localizou aí Romanos, Coríntios, aí na sequência já é Gálatas. Gálatas, no capítulo 3, verso 13, Paulo coloca uma dimensão muito grande no que aconteceu naquele dia. Diz bem assim, verso 13 de Gálatas 3, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então Cristo voluntariamente caminhou pela via dolorosa, se deixou ser tocado, maltratado, cuspido, sofreu todo tipo de violência, mas voluntariamente ele se colocou ali, porque aquela era a única forma de eu e você termos direito à esperança e uma nova vida. Nós todos estamos contaminados pelo pecado e pela culpa do pecado, e a Bíblia diz que o pecado leva inexoravelmente à morte. Pecou, morre. Então todos nós já nascemos neste ambiente de pecado e carregávamos a culpa do pecado.
Não tinha uma outra forma de nos salvar, porque todos nós estamos, pelo pecado, automaticamente condenados à morte. A única forma, uma única forma existia, Deus criou para nos salvar, e se o próprio Deus viesse nos substituir. Não poderia ser nenhum outro ser humano morrendo por outro ser humano. Tinha que ser alguém que nunca tivesse pecado, porque se Jesus tivesse cometido qualquer pecado, ele também estaria condenado à morte e não poderia ser salvador de ninguém. Então Jesus veio sabendo que aquela era a única forma. Ele já nasceu sabendo do Calvário. Aquela era a única forma para eu e você termos esperança hoje. Não existe, não existia nenhuma outra forma de nos salvar. Então Jesus, quando ele caminhou para a cruz, diz Paulo, ele caminhou como um maldito. Porque Jesus andou para a cruz numa situação muito pior do que eu e você. Porque eu só tenho a culpa dos meus pecados e você só tem a culpa dos seus pecados. Mas Jesus carregou a culpa dos meus pecados, dos seus pecados e dos pecados de todo mundo que já nasceu nessa terra ou ainda vai nascer. Ele carregou a culpa total do pecado. Então ele foi massacrado naquele dia, porque era a única forma de conseguir o nosso resgate, é se alguém pagasse o preço do nosso pecado. Então ele morreu naquela cruz, naquele dia. Ele caminhou pela via dolorosa, como um substituto. Ele estava ali lhe substituindo. Não quer dizer que você teria que morrer numa cruz também. O que quer dizer é que você estava sem esperança nenhuma. Sem a morte dele, você estava automaticamente condenado à morte eterna. Mas ele te amou muito antes de você nascer. E ele escolheu lhe salvar, e naquele dia então ele caminhou para o Calvário, sendo o seu substituto. E quando ele está na cruz então, Marcos capítulo 15 de novo, se você puder abrir sua Bíblia novamente aí. Agora chegou, no verso 34, diz que chegou a hora nona. A hora nona é às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde corresponde então à hora nona. No verso 34, então diz, às 3 horas da tarde, que é a hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele está clamando aí em hebraico, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Vejam, a que ponto chegou o sacrifício de Jesus. Ele estava morrendo sozinho. Ele estava morrendo agora como alguém que carrega todo o pecado do mundo. Ele não conseguia enxergar a presença de Deus ali, como nós não conseguimos também, porque o pecado separava Jesus de Deus, e ele está morrendo ali como um pecador. E ele não consegue enxergar a presença de Deus. Deus não pode vir para acudi-lo. Pela primeira vez, Jesus está desamparado da presença do Pai. O anjo que socorreu Jesus lá no jardim do Getsemane também não pode fazer nada por ele ali. Os anjos estão todos acompanhando aquela cena e os anjos também são impedidos de prestar qualquer auxílio a Jesus, porque ele está morrendo sob uma maldição, a maldição do pecado, carregando o peso do pecado inteiro. E ele então, naquele momento de agonia, ele clama, Eli, Eli, que quer dizer, Deus meu, lama sabachthani, né? Por que me desamparaste? E o texto de João diz que Jesus então diz uma última frase, está consumado, o plano da salvação está consumado, e ele então morre. Por que ele fez isso? Simplesmente para não lhe perder. Você faria qualquer coisa pelos seus filhos? Você daria um rim, se seu filho precisasse de um rim? Daria uma córnea, se seu filho precisasse de uma córnea? Venderia a sua casa? Venderia os seus bens? Levaria seu filho para a Europa, para os Estados Unidos, para um tratamento, se necessário fosse? Jesus, ele deu a vida por você, porque ele não queria lhe perder. Mas ele não lhe impõe.
Por mais que ele chore, se você disser não, ele não lhe impõe. O verso mais famoso da Bíblia diz bem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, é opcional, você faz a escolha, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também a Bíblia diz que Deus nos destinou a todos nós para a salvação. Ele não quer que ninguém se perca, mas a escolha é sua. Você pode ler João 3,16 de uma outra forma. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Todo aquele que nele não crer, irá perecer. Aí a morte de Jesus não serve para você. Você é que vai ter que morrer a morte que ele morreu. A morte dele não lhe substitui se você não aceitar. Aí você tem que acertar-se com a justiça divina e você vai ter que morrer. Mas a grande pergunta é: você aceita? Você aceita ser tão amado dessa forma, a ponto de Jesus vir aqui morrer por você? Você aceita ser amado por Ele? Você aceita ser protegido por Ele? Você aceita ser resgatado por Ele? Você aceita começar uma nova vida com Ele? Você aceita que Ele lhe abrace? Você aceita o que Ele fez por você? Tudo que Jesus fez só tem sentido se você se reconhece como pecador desamparado e se você o reconhece como o Salvador que Ele ampara. A grande pergunta é: você aceita? A Fernanda vai cantar um hino agora que tem por título Tudo que eu sou. E essa música então fala de aceitação, fala de entrega, fala de doar-se completamente, render-se completamente a esse amor tão grande. Pense enquanto a Fernanda estiver cantando e depois então eu vou fazer a oração. Tuas mãos
Enquanto Pilatos estava ali apresentando Barrabás e Jesus, e a multidão prefere Barrabás, Jesus pergunta: o que eu faço com este homem? Referindo-se a Jesus. O que eu faço com este homem? Essa é a pergunta que eu faço para você, para a gente terminar. O que você fará com Jesus? Você pode sair daqui indiferente, sem uma resposta definida, e continuar na sua vida. Ou você pode sair daqui dizendo: Ele é o meu Salvador. Ele morreu em meu lugar, Ele me substituiu, Ele me salvou da morte que a mim estava destinada. Por isso Ele é o meu Salvador. O que você vai escolher nessa noite? Você vai fazer de Jesus o seu Salvador? Quem gostaria de sair daqui dizendo: Ele é o meu Salvador? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Vamos orar para terminarmos? Querido Deus, por mais que a gente tente imaginar tudo que estava implicado naquele dia, quando Jesus foi preso, julgado, condenado e finalmente caminhou para o Monte Calvário para ser executado como um criminoso. E provavelmente as pessoas que estavam ali, nem todos estavam entendendo o que estava ocorrendo. Os soldados mesmo, que espancavam Jesus e o pregaram na cruz, eles não compreendiam, tanto que Jesus pediu ao Senhor que os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Imaginavam que estavam apenas executando mais um criminoso. Mas havia tanta gente ruim naquele dia que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Mas até mesmo por elas, Jesus estava morrendo também. Era a única forma de salvar aquelas pessoas, era morrendo na cruz. E Jesus então voluntariamente se deixou ser tocado, esmurrado, crucificado e finalmente morreu, porque esta era a única forma de termos alguma esperança, ou de termos toda a esperança. Sem o nosso Salvador, nosso substituto, todos nós estaríamos condenados à morte eterna. Mas muito obrigado, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que nos deu Jesus. E é porque nós cremos nele que nós temos certeza que não iremos perecer. Mas, Pai querido, nos convença diariamente do nosso pecado, para que cada dia possamos perceber ainda mais a nossa necessidade de Jesus. Sem Jesus, nós não temos nada. Com Jesus, nós temos tudo. Como poderíamos dizer não a tanto amor? Como poderíamos recusar esse oferecimento que vai além de nossa compreensão? Como poderíamos querer ser mortos por nossa culpa, em vez de aceitar o dom da salvação que o Senhor nos deu através de Jesus? Por isso, ao voltarmos para casa nesta noite, Senhor, queremos ir dizendo para o Senhor que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós aceitamos o sacrifício dele na cruz como um substituto da condenação que estávamos condenados a sofrer e a morrer. Nós vamos para casa nesta noite na certeza absoluta de que o resgate através da morte de Jesus foi eficaz. E agora não estamos mais sob o jugo, a escravidão do pecado representado pelo demônio, mas nós estamos livres porque Jesus nos resgatou. Nós estamos salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nós temos a certeza de nossa redenção definitiva pelo sangue que foi derramado no Monte Calvário. E porque Jesus ressuscitou e agora vive, nós temos certeza absoluta de nossa vitória. Por isso vamos para casa hoje como vencedores, tristes pela morte de Jesus, mas felizes por saber que o nosso pecado foi perdoado e em Jesus nós temos um Salvador. É o que nós pedimos, Senhor, e mais ainda agradecemos, exultamos neste nome bendito que é o nome de Jesus. Amém.
Eu vou estar ali à porta, que eu gostaria de me despedir de vocês. Amanhã a gente vai ter o nosso culto normal aqui durante a manhã, mas nossa programação da Semana Santa vamos concluir no domingo à noite, quando ouviremos a respeito da ressurreição. Domingo à noite, então, teremos o nosso encontro aqui da Semana Santa.